Você já se sentiu presa entre o certo e o que seu coração realmente deseja? Eu achei que meu novo emprego seria apenas uma oportunidade de crescer profissionalmente, mas ele mudou tudo. O chefe frio, controlador e inacessível me mostrou que as regras não valem nada quando o desejo é mais forte. Quer saber como uma noite pode virar um mundo de cabeça para baixo? Assista até o final para descobrir. Você já teve que escolher entre o que é certo e o que seu coração queria? Me diga nos comentários. Curta, inscreva-se e compartilhe para acompanhar cada capítulo dessa história intensa e cheia de reviravoltas. O som dos saltos de Laura ecoava pelos corredores enquanto ela caminhava em direção à sala onde começaria seu novo emprego. A ansiedade a acompanhava como uma sombra. Aos 25 anos, depois de lutar por um espaço no mercado de trabalho, ela finalmente tinha uma oportunidade em uma das empresas mais renomadas da cidade. O cargo de secretária do CEO, no entanto, vinha carregado de desafios. Vitor Dantas, conhecido por sua frieza e profissionalismo implacável, não era alguém fácil de agradar. Enquanto ajustava a saia preta simples que usava, Laura tentou ignorar o nervosismo. Seja profissional. Seja competente. Não deixe nada te abalar, repetia para si mesma como um mantra. Ao chegar ao andar da presidência, foi recebida pela recepcionista, que sorriu cordialmente antes de conduzi-la até a sala de Vitor. Ele já está esperando você. Seja pontual e direta. Vitor é exigente, disse a recepcionista, com um tom de aviso. Laura engoliu em seco. Sabia que precisaria impressioná-lo desde o primeiro momento. Ao entrar na sala, ela sentiu imediatamente o peso da presença de Vitor. A decoração era sóbria, minimalista e funcional, com tons de cinza e preto dominando o ambiente. Atrás de uma imponente mesa de vidro, estava ele. Alto, com ombros largos e uma postura impecável, Vitor examinava alguns documentos. O terno cinza escuro que usava era perfeitamente ajustado, destacando sua figura atlética. Seus cabelos escuros, ligeiramente ondulados, estavam impecavelmente penteados, e sua barba bem aparada adicionava um toque de charme robusto. Quando levantou os olhos, Laura sentiu como se estivesse sendo avaliada até a alma. Seus olhos cinza eram frios, penetrantes, e ao mesmo tempo carregavam uma intensidade hipnotizante. Laura Menezes, certo? Ele perguntou, sua voz baixa e firme preenchendo o ambiente. Sim, Sr. Dantas. É um prazer trabalhar com o senhor. Laura respondeu, tentando soar confiante, mas sentindo o calor subir até o rosto. Vitor não respondeu imediatamente. Ele a observou por alguns segundos, antes de fazer um gesto com a mão, indicando que ela se sentasse. A tensão no ar era palpável enquanto ele explicava suas responsabilidades com palavras calculadas, sem qualquer sinal de gentileza. Espero eficiência, discrição e pontualidade. Não tolero erros. Aqui, tudo precisa ser perfeito. Entendido? Sim, senhor. Farei o meu melhor. Vitor apenas assentiu, voltando sua atenção aos papéis à sua frente, sinalizando que a conversa estava encerrada. Laura saiu da sala com um misto de alívio e apreensão. Sua jornada acabará de começar, e ela já sabia que não seria fácil. Enquanto Laura organizava sua mesa, situada estrategicamente em frente à sala de Vitor, os outros funcionários a observavam de longe. Ela percebeu os olhares curiosos, mas ninguém se aproximou para conversar. Havia algo no ambiente que a fazia sentir que estava sempre sendo testada, e isso a deixava ainda mais determinada a provar seu valor. Vitor passava ocasionalmente, mantendo sua postura impecável e expressão impassível. Mesmo sem dizer uma palavra, sua presença era inegável. Laura notava como ele parecia estar sempre no controle, sem deixar brechas para distrações. Era como se ele vivesse em uma bolha de perfeição, e qualquer erro fosse inadmissível. No entanto, ela começou a perceber algo mais. Às vezes, quando ele passava perto, seus olhares se cruzavam por um instante mais longo do que o necessário. Não era algo explícito, mas havia uma curiosidade discreta nos olhos de Vitor que a deixava intrigada. Poucas horas depois de assumir seu posto,
Laura recebeu sua primeira tarefa de Vítor: preparar uma apresentação detalhada para uma reunião importante que aconteceria no dia seguinte. Apesar do curto prazo, ela sabia que não podia falhar. Enquanto trabalhava, Vítor apareceu silenciosamente ao lado de sua mesa, observando-a com atenção. Laura tentou ignorar a pressão de ser observada, mas sentia o olhar dele como um peso sobre seus ombros. Não se apresse. Prefiro algo bem feito do que algo rápido e errado, ele disse, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. Laura ficou surpresa com o tom mais brando e assentiu. Mesmo com as palavras de Vítor, sabia que ele esperava nada menos que perfeição. Depois de horas de trabalho intenso, Laura finalmente entregou a apresentação. Vítor a examinou com cuidado, sem demonstrar nenhuma emoção. Quando terminou, ele apenas disse: aceitável. Pode ir para casa agora. Amanhã será ainda mais desafiador. As palavras poderiam ser interpretadas como frias, mas Laura percebeu um leve aceno de aprovação em sua voz. Era como se ele estivesse testando os limites dela, esperando para ver se ela desistiria. Uma revelação no fim do dia. Enquanto Laura arrumava sua mesa para ir embora, percebeu que Vítor ainda estava em sua sala, concentrado em seu laptop. Ela hesitou por um momento, mas decidiu entrar para se despedir. Com licença, Sr. Dantas. Estou indo embora. Precisa de mais alguma coisa? Vítor levantou os olhos para ela, sua expressão difícil de ler. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não, por enquanto está tudo bem. Mas, Laura. Sim? Você superou minhas expectativas hoje. Continue assim. Laura sentiu seu coração acelerar com um elogio inesperado. Aquele simples reconhecimento fez todo o esforço valer a pena. Ela saiu da sala com um sorriso discreto, sentindo que talvez houvesse mais em Vítor do que sua fachada fria deixava transparecer. Naquela noite, ao chegar em casa, Laura refletiu sobre o dia. Por mais desafiador que tivesse sido, algo em Vítor a intrigava. Ele era exigente e controlado, mas havia momentos em que parecia que ele estava escondendo algo, uma emoção, um pensamento ou talvez até uma fraqueza. Ao mesmo tempo, Laura se perguntou se conseguiria manter sua determinação de separar o profissional do pessoal. Por mais que tentasse, não conseguia ignorar o impacto que ele tinha sobre ela. Algo no jeito como ele falava, no olhar intenso que ele lançava, fazia com que sua mente vagasse para lugares que ela sabia que deveriam ser proibidos. A segunda semana de trabalho começava, e Laura já sentia o peso de sua nova rotina. No entanto, ao mesmo tempo, algo mais profundo estava acontecendo. Ela notava os olhares que Vítor lançava em sua direção. Não eram olhares de julgamento ou desaprovação, mas sim de algo que ela não conseguia decifrar. Havia uma curiosidade, uma tentativa de desvendar quem ela era por trás de sua postura impecável e profissional. Por outro lado, Vítor também estava lidando com uma mudança interna. O CEO, que sempre manteve distância emocional de todos ao seu redor, começava a questionar seu comportamento. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo diferente. Algo que ia além do respeito profissional que tinha por Laura. Ele se pegava pensando nela mesmo fora do escritório, nos pequenos detalhes de como ela movia as mãos enquanto falava, na suavidade de sua voz, e no brilho sutil em seus olhos quando se concentrava. Vítor sabia que estava diante de um dilema. Sua frieza era seu escudo, algo que o protegeu por anos. Mas agora, com Laura, esse escudo parecia estar rachando. Naquele dia, Vítor decidiu que não podia ignorar o que sentia. Ele não era homem de fugir de desafios, e Laura parecia ser o maior de todos. Ele se deu conta de que, se queria conhecê-la além da relação profissional, teria que deixar de lado sua fachada fria e controladora. Na hora do almoço, Vítor tomou uma atitude inesperada. Ele apareceu ao lado da mesa de Laura e, com um tom mais descontraído do que o habitual, disse: Laura, me acompanhe. Vamos almoçar juntos hoje. Ela levantou os olhos, surpresa. Não era comum que o CEO convidasse alguém para almoçar, muito menos sua secretária.
Mas Laura sabia que recusar não era uma opção. Claro, Sr. Dantas. Onde deseja ir? Vitor. Pode me chamar de Vitor quando não estivermos no escritório, ele corrigiu, com um leve sorriso que suavizou sua expressão. Laura assentiu, ainda confusa, e pegou sua bolsa. O caminho até o restaurante foi marcado por um silêncio desconfortável, mas quando chegaram, Vitor começou a puxar conversa de um jeito que ela não esperava. Enquanto esperavam pelo pedido, Vitor perguntou a Laura sobre sua vida fora do trabalho. Inicialmente, ela hesitou, mas a postura menos formal de Vitor a encorajou a falar. Ela contou sobre seus estudos, sua dedicação à família e como aquele emprego significava muito para ela. E você, Vitor? Sempre foi assim tão rígido? Laura perguntou, com um tom mais descontraído do que pretendia. Vitor arqueou uma sobrancelha, surpreso pela ousadia da pergunta, mas não pareceu ofendido. Ele sorriu de lado, algo raro de se ver. Digamos que aprendi a ser. No meu mundo, a fraqueza não é uma opção. Mas às vezes, é cansativo manter essa postura. Laura não esperava tanta sinceridade. Ela percebeu que, por trás da fachada de CEO frio e controlador, havia um homem com dúvidas e inseguranças como qualquer outro. Após o almoço, Vitor começou a mudar sua abordagem no escritório. Ele se esforçava para demonstrar mais paciência e gentileza, especialmente com Laura. Ele fazia questão de elogiar seu trabalho sempre que possível, algo que surpreendia a equipe ao redor. No entanto, o que mais chamava a atenção de Laura eram os pequenos gestos, a forma como ele segurava a porta para ela, como deixava café em sua mesa pela manhã, ou como seus olhos brilhavam discretamente quando ela ria de algo que ele dizia. Laura começou a perceber que Vitor estava tentando conquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia dividida. Seu receio de misturar amor e trabalho era um obstáculo que ela não sabia como superar. Por mais que começasse a sentir algo por ele, temia que se entregar a isso pudesse prejudicar tudo o que havia construído. Uma noite, após o expediente, Vitor pediu que Laura ficasse para revisar um relatório importante. Apesar de cansada, ela aceitou, como sempre, determinada a fazer o melhor trabalho possível. Enquanto trabalhavam juntos, Vitor quebrou o silêncio. Laura, você já pensou no quanto é difícil encontrar alguém em quem confiar de verdade? A pergunta a pegou desprevenida. Ela levantou os olhos do papel que estava lendo e o encarou. Acho que confiança é algo que se constrói com o tempo, ela respondeu, tentando entender o que Vitor realmente queria dizer. E você? Confia em mim? Ele perguntou, seu olhar cinza fixo no dela. Laura ficou sem palavras. Era uma pergunta tão direta e inesperada que ela não sabia como reagir. Mas, antes que pudesse responder, Vitor continuou. Estou tentando mudar, Laura. E você é a razão disso. Quero que saiba que, apesar do que as pessoas dizem sobre mim, estou disposto a ser alguém melhor. Não só para você, mas também para mim mesmo. Laura sentiu o coração disparar. Era difícil acreditar que aquelas palavras vinham de Vitor Dantas, o homem conhecido por sua frieza implacável. Ela não sabia o que responder, mas uma coisa era certa: ele estava mexendo com ela de um jeito que ninguém jamais havia conseguido. Um convite inesperado. Antes de irem embora, Vitor fez algo que pegou Laura completamente de surpresa. Amanhã à noite, há um evento de caridade que a empresa está organizando. Gostaria que você me acompanhasse. Não como minha secretária, mas como minha convidada. Laura ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o convite. Ela sabia que aceitar significava atravessar uma linha que sempre jurou não cruzar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que deveria dar uma chance a Vitor. Eu vou pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se despedir e sair do escritório. Ao chegar em casa, Laura não conseguia parar de pensar em Vitor. Ele estava claramente tentando se aproximar dela, e, por mais que ela tentasse resistir, sentia que estava começando a ceder. Havia algo nele que ia além da fachada fria e controladora. Algo que a fazia querer conhecê-lo melhor.
Ela passou a noite inteira em conflito, pensando se deveria ou não aceitar o convite. No fundo, sabia que aquela era a chance de ver um lado de Victor que ele não mostrava para ninguém. Mas ainda havia o medo de misturar trabalho e sentimentos, uma mistura que, se mal feita, poderia arruinar tudo. A manhã chegou trazendo com ela uma sensação de inquietação para Laura. Ao se olhar no espelho, ela viu não apenas a jovem de 25 anos tentando construir uma carreira, mas também uma mulher em conflito com seus próprios sentimentos. O convite de Victor ainda ecoava em sua mente, e a dúvida sobre aceitar ou não a consumia. Por um lado, era a oportunidade de conhecê-lo além das paredes do escritório, por outro, ela sabia que se entrasse naquele mundo, não haveria como voltar atrás. No escritório, Laura tentava se concentrar no trabalho, mas era difícil ignorar a presença de Victor. Ele parecia ainda mais imponente naquela manhã, vestindo um terno azul escuro perfeitamente ajustado, que acentuava seus ombros largos e postura impecável. Seus olhos cinza brilhavam com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver cada pensamento que passava por sua cabeça. Laura estava organizando os arquivos da semana quando ouviu a voz grave de Victor. Laura, pode vir à minha sala? Ela respirou fundo, ajustou a saia e entrou. Ele estava sentado atrás da mesa, mas seus olhos não estavam nos papéis. Estavam nela. Já pensou na minha proposta? Ele perguntou, direto, sem rodeios. Laura hesitou. Ela sabia que ele não estava falando apenas do evento, mas de algo muito maior. Finalmente, decidiu ser honesta. Pensei, mas ainda não tenho certeza se misturar as coisas é a decisão certa. Trabalho é trabalho, e não quero colocar isso em risco. Victor ficou em silêncio por um momento, mas, em vez de se irritar, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Entendo sua hesitação, mas preciso que saiba que, às vezes, é necessário arriscar para conseguir algo verdadeiro. Não estou pedindo que abandone seus princípios, apenas que confie em mim esta noite. As palavras dele, ditas com tanta sinceridade, mexeram com Laura. Ela não estava acostumada a vê-lo assim tão vulnerável, tão humano. Depois de muito pensar, Laura decidiu aceitar o convite. Quando contou a Victor no final do dia, ele simplesmente sorriu e disse: Estarei te esperando às 8. E, Laura, escolha algo especial para usar. Quero que se sinta incrível. As palavras dele ecoaram em sua mente enquanto ela revirava seu guarda-roupa em casa. Finalmente, optou por um vestido vermelho de seda, simples, mas que destacava sua elegância natural. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher diferente, alguém que estava pronta para sair da sua zona de conforto. Quando o carro enviado por Victor chegou, Laura sentiu o coração acelerar. Entrar naquele mundo parecia surreal, mas ela sabia que não podia recuar. O evento de caridade era luxuoso, realizado em um salão de festas com lustres de cristal e mesas impecavelmente decoradas. Laura sentiu os olhares de todos os presentes quando chegou ao lado de Victor. Ele a apresentou como sua convidada, algo que chamou ainda mais atenção, já que ele nunca levava ninguém a esses eventos. Victor, sempre o anfitrião perfeito, mantinha uma mão gentil nas costas de Laura enquanto a guiava pelo salão. Mas, mesmo em meio às conversas e cumprimentos, ele parecia sempre atento a ela. Quando se sentaram para o jantar, ele se inclinou discretamente para sussurrar: Está tudo bem? Não precisa se sentir desconfortável. Estou aqui com você. Laura assentiu, mas a verdade era que estar ali ao lado dele, naquela atmosfera de luxo e poder, era avassalador. No entanto, havia algo reconfortante na presença de Victor. Ele não era apenas o chefe frio e calculista do escritório. Ele era um homem que parecia querer algo mais, algo que ela ainda não sabia como oferecer. Após o jantar, a música começou a tocar, e os convidados foram convidados a dançar. Laura pensou em recuar para um canto, mas antes que pudesse se afastar, Victor estendeu a mão. Dance comigo. Ela hesitou, mas a intensidade em seus olhos tornou impossível recusar. Ele a conduziu até o centro da pista, e quando suas mãos se entrelaçaram, Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Victor era um dançarino habilidoso,
conduzindo-a com confiança, mas o que mais a impressionou foi a forma como ele a olhava. Não havia arrogância, apenas desejo e admiração. A proximidade de seus corpos, o som suave da música e o calor do toque dele criaram uma atmosfera quase mágica. Você é incrível, sabia? Ele sussurrou. Laura não conseguiu responder. Seu coração estava batendo rápido demais, e tudo o que ela conseguia fazer era se perder naqueles olhos cinza. Quando a música terminou, Vítor a levou para uma área mais isolada do salão, longe dos olhares curiosos. Eles estavam de frente para uma janela que dava vista para a cidade iluminada. Laura, preciso ser honesto com você. Ele começou, sua voz mais suave do que nunca. Sobre o quê? Sobre nós. Eu sei que somos de mundos diferentes e que comecei tudo isso do jeito errado. Mas a verdade é que você me fez querer ser alguém melhor. Não sei o que é isso que sinto, mas sei que não quero ignorar. As palavras de Vítor pegaram Laura completamente de surpresa. Ele não era o tipo de homem que fazia confissões emocionais, mas ali estava ele, vulnerável e aberto. Vítor, isso é tudo muito novo para mim. Eu preciso de tempo para entender como me sinto. Ele assentiu, respeitando o espaço dela. Mas, antes que se afastassem, ele segurou sua mão. Só me prometa uma coisa: não desista de nós antes mesmo de começarmos. Laura olhou para ele, e naquele momento, soube que estava entrando em algo que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes ao evento de caridade foram repletos de mudanças sutis, mas poderosas, no escritório. Laura não conseguia esquecer as palavras de Vítor, as confissões que ele fizera sob o brilho das luzes da cidade. Ele, que parecia inatingível, havia se mostrado humano, vulnerável. E, no fundo, ela sabia que aquele momento era um divisor de águas entre eles. Vítor, por sua vez, estava confuso. Ele sempre fora o homem do controle absoluto, que dominava cada aspecto de sua vida. Mas com Laura, tudo parecia escapar de suas mãos. Ele a observava de sua sala, tentando entender por que ela era diferente. Por que ela o fazia sentir algo que ele não sentia há anos? Era medo? Era desejo? Ele não sabia. Só sabia que precisava dela por perto. Naquela manhã, Laura entrou no escritório determinada a manter o foco. Por mais que estivesse claro que algo estava se desenvolvendo entre ela e Vítor, ela não podia permitir que isso interferisse em sua postura profissional. Seu trabalho sempre fora prioridade, e ela não queria ser vista como alguém que conquistava vantagens por meios pessoais. Vítor, no entanto, parecia ter outras ideias. Ele estava mais próximo, mais atento. Pequenos gestos denunciavam sua intenção de se aproximar, o café deixado em sua mesa antes de ela chegar, os comentários gentis que, embora discretos, carregavam algo mais. Mas havia também os olhares, aqueles que faziam Laura sentir que ele estava lendo sua alma. No meio da manhã, Vítor chamou Laura para revisar uma apresentação importante. Quando ela entrou em sua sala, ele estava com as mangas da camisa dobradas, o que deixava seus braços fortes à mostra. Ele parecia relaxado, mas seus olhos brilhavam com algo que Laura não conseguia definir. Sente-se, Laura. Precisamos conversar sobre alguns pontos da apresentação. Ela se acomodou, tentando ignorar a forma como o ambiente parecia mais íntimo do que deveria. Enquanto Vítor explicava os ajustes necessários, sua voz baixa e rouca fazia perder o foco. Ela notava mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. No final do expediente, enquanto Laura organizava sua mesa, Vítor apareceu ao seu lado. Laura, venha comigo. Quero te mostrar algo. Ela olhou para ele, surpresa. Não era comum que ele a convidasse para algo fora do escritório sem aviso prévio. Ainda assim, ela assentiu. A curiosidade era maior do que o receio. Eles desceram até a garagem, onde o carro de Vítor os esperava. Durante o trajeto, o silêncio entre eles era carregado de tensão. Laura não sabia para onde estavam indo, mas o olhar fixo de Vítor na estrada revelava que ele estava determinado. Finalmente, chegaram a um prédio de aparência discreta.
Vitor a guiou até o último andar, onde um espaço amplo e luxuoso se revelava. Era o apartamento de Vitor. Laura ficou surpresa com a simplicidade elegante do lugar. Não havia ostentação, apenas bom gosto e funcionalidade. Por que me trouxe aqui? Laura perguntou, ainda tentando entender a situação. Vitor virou-se para ela, seus olhos cinza brilhando sob a luz suave do ambiente. Quero que veja quem eu sou fora do escritório. Você conhece o chefe, mas não o homem. Vitor serviu vinho para os dois e a conduziu até o sofá. Ele parecia nervoso, o que era raro para alguém tão seguro de si. Após alguns minutos de silêncio, ele finalmente falou. Eu não sei lidar com isso, Laura. Com o que sinto por você. As palavras a pegaram de surpresa. Ela ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Passei minha vida inteira construindo muros ao meu redor. Nunca permiti que ninguém se aproximasse. Sempre achei que era mais fácil assim. Mas com você, é diferente. Você me faz querer baixar a guarda, mas isso me assusta. Laura sentiu o coração acelerar. Era impossível não se sentir tocada pela sinceridade dele. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Vitor, eu também sinto algo. Mas misturar trabalho com isso é complicado. Não quero me machucar. E não quero que isso atrapalhe nossas carreiras. Ele assentiu, compreendendo as palavras dela. Mas havia algo nos olhos dele que dizia que ele não estava disposto a desistir. Vitor preparou um jantar simples, mas delicioso. Durante a refeição, eles conversaram sobre suas vidas fora do trabalho. Laura contou sobre sua infância, suas inseguranças, e o motivo pelo qual sempre valorizou tanto sua independência. Vitor, por sua vez, falou sobre sua trajetória profissional, as dificuldades que enfrentou e como isso moldou. A conversa foi fluida, íntima, e pela primeira vez Laura sentiu que estava vendo o verdadeiro Vitor. Ele não era apenas o chefe frio e calculista. Ele era um homem que, como ela, carregava cicatrizes e medos. Após o jantar, enquanto tomavam a última taça de vinho, Vitor se aproximou. Seus dedos roçaram os dela de forma sutil, mas o gesto foi suficiente para fazer Laura estremecer. Posso ser honesto? Ele perguntou, sua voz um sussurro. Ela assentiu, incapaz de falar. Você me faz querer quebrar todas as regras. E, pela primeira vez na vida, acho que estou disposto a arriscar tudo. Vitor se aproximou lentamente, dando a Laura a chance de recuar se quisesse. Mas ela não o fez. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, todas as barreiras caíram. Ele a beijou com intensidade, mas também com cuidado, como se estivesse explorando um território sagrado. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar tudo. Quando se afastaram, Laura viu algo nos olhos de Vitor que nunca havia visto antes: vulnerabilidade. Ela sabia que estava entrando em algo complexo, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Mas, pela primeira vez, decidiu deixar o medo de lado. A noite havia caído sobre a cidade, trazendo consigo uma tensão que parecia pairar no ar. Laura estava sentada à mesa em seu pequeno apartamento, tentando se concentrar em um livro que havia começado há semanas. Mas as palavras impressas pareciam se embaralhar diante de seus olhos. A lembrança do beijo que compartilhara com Vitor na noite anterior ainda estava fresca em sua mente, como um eco persistente que se recusava a desaparecer. Desde que começara a trabalhar com ele, Laura sempre se esforçara para manter a relação estritamente profissional. Mas agora, todas as suas barreiras pareciam ter desmoronado. Havia algo em Vitor que a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Era a combinação de sua postura autoritária e o vislumbre ocasional de vulnerabilidade que ele deixava escapar. Ele a intrigava, a desafiava e, mais do que tudo, fazia com que ela se sentisse viva. Do outro lado da cidade, Vitor também estava imerso em seus pensamentos. Ele era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, desde os mínimos detalhes de seus negócios até as relações pessoais. Mas Laura era diferente.
Ela era a única pessoa que conseguia fazê-lo perder o controle, e isso o fascinava e o aterrorizava ao mesmo tempo. Ele sabia que estava atravessando uma linha perigosa, mas, pela primeira vez em anos, sentia que valia a pena correr o risco. No dia seguinte, Laura chegou ao escritório decidida a manter a compostura. Ela sabia que não podia permitir que seus sentimentos interferissem em seu trabalho. No entanto, tudo isso foi por água abaixo assim que Victor apareceu em sua mesa. Laura, preciso de você hoje à noite. Vamos revisar os detalhes do novo contrato com a filial de Londres. Ela tentou esconder o nervosismo que tomou conta de seu corpo. Passar horas a sós com Victor em um ambiente mais íntimo não era algo que ela esperava tão cedo. Claro, Sr. Dantas. Onde quer que nos encontremos? Ele hesitou por um momento antes de responder. Na minha cobertura. Será mais tranquilo trabalhar lá. Enviarei um carro para te buscar às 8. Laura assentiu, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que aquilo era mais do que apenas trabalho. De volta ao seu apartamento, Laura se encarava no espelho, questionando sua escolha de roupas pela 10ª vez. Escolhera um vestido preto simples, mas elegante, que caía suavemente sobre suas curvas sem parecer exagerado. Não queria parecer desleixada, mas também não queria passar a impressão errada. Às 8 em ponto, o carro chegou. Durante o trajeto, Laura olhava pela janela, tentando acalmar os pensamentos que rodavam em sua mente. Quando finalmente chegaram à cobertura de Victor, ela ficou impressionada com a vista deslumbrante da cidade iluminada. O ambiente era sofisticado, mas acolhedor, refletindo perfeitamente o homem que o habitava. Victor a recebeu na porta, vestido de maneira casual, mas impecável. Ele usava uma camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, revelando um pouco do peito, e calças de alfaiataria que destacavam sua postura imponente. Bem-vinda, Laura. Fique à vontade. Os dois se sentaram na sala de estar para trabalhar nos documentos. No início, a atmosfera era profissional, mas à medida que as horas passavam, a tensão entre eles crescia. Cada vez que os olhos de Victor se encontravam com os de Laura, ela sentia um calor subir por seu corpo. Victor, por outro lado, estava lutando contra seus próprios impulsos. Ele queria manter o foco, mas a proximidade de Laura tornava isso quase impossível. O perfume suave dela, o som da sua voz e até mesmo o jeito que ela mexia no cabelo eram distrações que ele não conseguia ignorar. Finalmente, depois de horas de trabalho, Victor se inclinou para trás no sofá e soltou um suspiro. Acho que é o suficiente por hoje. Laura fechou o laptop e olhou para ele, esperando instruções. Mas, em vez de continuar falando sobre trabalho, Victor se levantou e foi até o bar, onde serviu 2 taças de vinho. Você fez um ótimo trabalho, Laura. Acho que merece um brinde. Ela hesitou por um momento antes de aceitar a taça. Os dois brindaram, e o silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Quando os olhos de Victor encontraram os de Laura novamente, ele não conseguiu mais se segurar. Colocou a taça de vinho sobre a mesa e se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Laura, eu tentei resistir, mas você me desmonta de um jeito que ninguém nunca conseguiu. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou suavemente para perto e a beijou. O beijo foi intenso, apaixonado, como se ambos estivessem esperando por aquele momento há muito tempo. Laura sentiu seu corpo se entregar completamente àquele toque. Havia algo no jeito como Victor a segurava, com firmeza, mas também com cuidado, que a fazia se sentir segura e desejada. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Victor a olhou nos olhos, sua expressão cheia de emoções que ele nunca deixará transparecer antes. Eu não quero que isso seja apenas uma noite, Laura. Quero você. Quero nós dois. A noite continuou com uma mistura de paixão e ternura. Victor mostrou um lado que Laura nunca imaginou que ele tivesse, um lado vulnerável, completamente dedicado a ela. Eles riram, conversaram e se perderam um no outro de uma maneira que parecia tirar o peso do mundo de seus ombros. Para Laura, aquela foi a noite em que todas as suas dúvidas se dissiparam.
Ela percebeu que não poderia mais lutar contra o que sentia por Vitor. E, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez fosse possível misturar o amor e o trabalho sem destruir tudo o que havia construído. Vitor, por outro lado, sabia que havia se apaixonado completamente. Ele não tinha mais dúvidas de que Laura era a mulher que ele queria ao seu lado, não apenas como sua secretária, mas como sua companheira. A luz do sol entrava timidamente pelas janelas amplas da cobertura, banhando o quarto em tons dourados. Laura abriu os olhos lentamente, sentindo um calor confortável que não vinha apenas da manta macia que a cobria, mas do corpo de Vitor ao seu lado. A noite anterior parecia um sonho, mas o braço firme que repousava ao redor de sua cintura e o som ritmado da respiração dele a traziam de volta à realidade. Vitor ainda dormia, e ela se pegou admirando seu rosto relaxado. Ele parecia tão diferente da figura rígida e imponente que exibia no escritório. Ali, na tranquilidade da manhã, ele era apenas um homem. Um homem que a fazia sentir coisas que nunca havia experimentado antes. Mas enquanto ela observava, uma pequena voz em sua mente começou a sussurrar: e agora? O que isso significa para vocês dois? Laura levantou-se cuidadosamente, tentando não acordá-lo. Vestiu o roupão de seda que Vitor havia deixado para ela no banheiro e caminhou em direção à cozinha. A enorme ilha de mármore e os armários impecáveis contrastavam com a simplicidade que ela estava acostumada em sua própria casa. Mesmo com todo o luxo ao seu redor, Laura se sentia estranhamente à vontade ali. Enquanto preparava café, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Vitor parado na entrada, encostado no batente com um leve sorriso nos lábios. Ele estava sem camisa, e a calça de pijama destacava sua postura relaxada. Seus olhos cinza estavam mais suaves do que Laura já havia visto. Bom dia. Ele disse, com a voz rouca do sono, enquanto se aproximava. Bom dia. Espero que você não se importe. Pensei em fazer café. Vitor sorriu e se inclinou para dar um beijo suave em sua testa. Você aqui é tudo o que eu preciso. O café é apenas um bônus. As palavras simples, mas cheias de significado, fizeram Laura corar. Enquanto tomavam café juntos, a conversa fluiu de forma natural, mas inevitavelmente começou a tocar em assuntos mais sérios. Laura, apesar de se sentir encantada com tudo, ainda carregava dúvidas. Vitor, sobre nós, isso pode realmente funcionar? Quero dizer, misturar trabalho e amor. É arriscado. Ele colocou a xícara de café na mesa e segurou as mãos dela. Laura, eu sei que não será fácil. Mas estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo para ter você ao meu lado. Pela primeira vez, sinto que vale a pena arriscar. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras de Vitor a emocionaram profundamente. Ela sabia que ele não era o tipo de homem que fazia promessas levianamente. Mas ainda assim, os medos que carregava a faziam hesitar. Eu só não quero que isso acabe complicando tudo. Não quero perder o que construímos no trabalho e, muito menos, o que começamos a construir fora dele. Vitor segurou seu rosto com delicadeza, forçando-a a olhar em seus olhos. Nós vamos encontrar uma maneira, Laura. Confie em mim. O retorno ao trabalho foi um desafio. Por mais que ambos tentassem agir com profissionalismo, a química entre eles estava mais evidente do que nunca. Vitor fazia questão de manter as coisas discretas, mas sempre encontrava formas sutis de demonstrar seu carinho, um sorriso de canto quando ninguém estava olhando, um toque breve e proposital ao entregar um documento. No entanto, Laura não deixou de notar os olhares curiosos dos colegas de trabalho. Não havia fofocas, mas era evidente que algo havia mudado. Isso a deixava nervosa, temendo que as coisas pudessem sair do controle. Durante uma reunião importante com investidores, Vitor fez algo que a surpreendeu. Enquanto explicava os planos da empresa, ele elogiou diretamente o trabalho de Laura, destacando sua competência e dedicação. O gesto foi profissional, mas ela sabia que havia algo mais por trás das palavras. Era como se ele estivesse dizendo ao mundo que ela era importante, tanto no trabalho quanto fora dele. Naquela noite,
Vitor convidou Laura para jantar novamente em sua cobertura. Ela hesitou, mas aceitou. Quando chegou, ele estava diferente. Parecia mais sério, quase tenso. O que houve? Ela perguntou, preocupada. Vitor suspirou e passou a mão pelos cabelos, um gesto raro para alguém tão controlado. Estou com medo, Laura. Medo de estragar tudo. Eu nunca fiz isso antes. Nunca deixei alguém entrar na minha vida desse jeito. E, honestamente, não sei se estou preparado para lidar com isso. Laura ficou surpresa com a confissão. Era raro ver Vitor tão vulnerável. Ela se aproximou e segurou suas mãos. Eu também tenho medo, Vitor. Mas isso não significa que devemos desistir. Às vezes, as coisas mais importantes são as mais difíceis. Ele a puxou para um abraço apertado, e naquele momento, ambos sentiram que, apesar de todos os desafios, estavam no caminho certo. Mas nem tudo era tão simples. No dia seguinte, Laura recebeu um e-mail anônimo com uma foto dela e Vitor saindo juntos do carro na noite anterior. A mensagem dizia: misturar trabalho e prazer nunca termina bem. Laura sentiu o coração disparar. Alguém estava observando. Alguém sabia. Ela imediatamente mostrou a mensagem a Vitor, que ficou furioso. Eu vou descobrir quem está por trás disso. Não vou deixar ninguém nos ameaçar. Mas Laura estava preocupada. Ela sabia que, mesmo que resolvessem essa situação, outras poderiam surgir. A relação deles não seria fácil. Mas ela também sabia que não estava disposta a abrir mão do que tinha com Vitor. Naquela noite, enquanto estava sozinha em casa, Laura refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Era difícil negar que estava completamente apaixonada por Vitor. Ele não era apenas o chefe frio e calculista que ela conhecera no início. Ele era um homem com falhas, medos e uma capacidade de amar que ela nunca esperou encontrar. Quando o telefone tocou, ela atendeu imediatamente. Era Vitor. Laura, preciso te ver. Agora. Ela sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Quando chegou à cobertura, Vitor estava esperando por ela na varanda, olhando para a cidade. Eu sei que nossa relação pode ser complicada, mas quero que saiba que estou disposto a enfrentar tudo por você. Não importa quem tente nos separar, não importa o que o mundo diga. Laura, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Laura sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Vitor olhava para a cidade através das enormes janelas de sua cobertura, mas sua mente estava longe dali. Ele era um homem acostumado a enfrentar desafios, mas nada o preparara para a intensidade do que estava vivendo com Laura. Ela era tudo o que ele não sabia que precisava, força e delicadeza em um só ser. Mas, com ela, também vinham complicações que ele nunca imaginara enfrentar. Do outro lado da cidade, Laura estava em sua pequena sala de estar, tentando organizar os pensamentos. A mensagem anônima que havia recebido ainda pesava em sua mente, mas o apoio de Vitor lhe dava força. Ele havia prometido protegê-la, mas Laura sabia que aquele era apenas o começo das dificuldades que enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, quando Laura chegou ao escritório, o ambiente parecia diferente. Os olhares furtivos dos colegas, os cochichos abafados, tudo parecia indicar que o boato sobre ela e Vitor estava começando a se espalhar. Laura respirou fundo e seguiu em frente, decidida a manter sua postura profissional. Vitor, no entanto, não estava disposto a permitir que a situação saísse do controle. Em uma reunião com os diretores da empresa, ele deixou claro que não toleraria especulações ou fofocas sobre a vida pessoal de seus funcionários. Neste escritório, o trabalho e a dedicação são o que importam. Qualquer desvio de comportamento será tratado com seriedade. Espero que isso esteja claro. Seus olhos percorreram a sala, e o silêncio que se seguiu foi suficiente para transmitir a mensagem. Mas, apesar de sua postura firme, Vitor sabia que precisaria fazer mais para proteger Laura. No fim do dia, Vitor chamou Laura para sua sala. Ele parecia mais sério do que o habitual,
o que a deixou apreensiva. Precisamos conversar. Ela assentiu, sentando-se na cadeira à sua frente. Eu sei que você está sentindo o peso dessa situação, e isso me incomoda profundamente. Não quero que nada disso te machuque. Estou disposto a tomar medidas drásticas, se necessário, para garantir que você não seja prejudicada. Laura franziu a testa, sentindo um misto de gratidão e preocupação. Medidas drásticas? O que você quer dizer com isso, Vitor? Ele respirou fundo antes de responder. Se for preciso, estou disposto a sair da empresa. Ou transferir você para outro setor. Qualquer coisa para que isso não te afete. As palavras dele a pegaram de surpresa. Era difícil imaginar Vitor Dantas, o CEO implacável, considerando abrir mão de algo tão importante por ela. Vitor, eu agradeço sua preocupação, mas isso não é necessário. Somos adultos, e sabemos que haverá desafios. Mas fugir não é a solução. Precisamos enfrentar isso juntos. Os olhos de Vitor suavizaram, e ele se inclinou para segurar a mão dela. Você é incrível, Laura. Não sei como tive a sorte de te encontrar. Mais tarde, naquela noite, Vitor convidou Laura para jantar em um restaurante discreto, longe dos olhares curiosos. Enquanto brindavam com vinho tinto, ele confessou algo que vinha guardando. Laura, antes de você, eu não acreditava no amor. Sempre pensei que era algo que só complicava a vida. Mas você mudou isso. Você me mostrou que amar alguém pode ser a coisa mais extraordinária do mundo. Laura sentiu o coração se apertar. As palavras dele eram sinceras, e ela podia ver nos olhos de Vitor que ele estava se abrindo de uma maneira que nunca havia feito antes. Vitor, eu também sinto mesmo. Nunca imaginei que alguém como você pudesse entrar na minha vida e mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, isso me assusta. Não quero te perder, mas também não quero que essa relação nos destrua. Vitor segurou o rosto dela com delicadeza, os olhos cinza brilhando com intensidade. Não vou deixar isso acontecer. Eu te prometo, Laura. Vamos superar tudo juntos. Mas nem tudo eram flores. No dia seguinte, Laura foi abordada por uma mulher no lobby da empresa. Ela era alta, elegante e carregava uma expressão de superioridade que imediatamente deixou Laura desconfortável. Você deve ser Laura. Eu sou Renata, ex-noiva do Vitor. Laura sentiu o sangue gelar. Não sabia que Vitor havia sido noivo, muito menos que essa mulher ainda parecia ter algum tipo de ligação com ele. Eu só queria te avisar que Vitor tem um histórico de usar as pessoas e depois descartá-las. Espero que você esteja preparada para isso. As palavras de Renata ecoaram na mente de Laura enquanto ela subia para o escritório. Quando viu Vitor, não conseguiu esconder a inquietação. Vitor, por que você não me contou sobre a Renata? Ele franziu a testa, percebendo imediatamente o desconforto dela. Porque ela não significa nada. Terminamos há anos, e nunca houve nada real entre nós. Ela era mais interessada no meu dinheiro do que em mim. Laura queria acreditar nele, mas a sombra das palavras de Renata continuava pairando. Naquela noite, enquanto estavam na cobertura, Laura confrontou Vitor novamente. Mas, dessa vez, ele foi ainda mais enfático. Laura, eu não me importo com o que Renata ou qualquer outra pessoa diz. A única coisa que importa para mim é você. E se preciso provar isso todos os dias, eu farei. Ele a puxou para um beijo intenso, e naquele momento, Laura soube que, apesar dos desafios, o amor deles era real. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, Laura encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, havia uma foto dela e Vitor juntos, acompanhada de uma mensagem: se não terminar com ele, todos saberão quem você realmente é. Laura levou a carta até Vitor, que ficou furioso. Eu não vou permitir que ninguém te ameace. Vou descobrir quem está por trás disso. Mas Laura sabia que essa não seria uma batalha fácil. Alguém estava disposto a tudo para separá-los. Vitor decidiu que era hora de enfrentar a situação de frente.
Ele reuniu sua equipe mais confiável e começou uma investigação para descobrir quem estava tentando sabotá-los. Enquanto isso, Laura teve que decidir se estava disposta a enfrentar toda a pressão que vinha com estar ao lado dele. No final daquela noite, enquanto estavam juntos na varanda, Laura olhou nos olhos de Victor e disse: "Eu escolho você. Não importa o que aconteça, eu vou lutar por nós." Victor sorriu, puxando-a para perto. "E eu prometo que nunca vou te decepcionar, Laura. Você é a melhor escolha que já fiz." A cidade brilhava sob as luzes da noite, mas na cobertura de Victor Dantas, o clima era de tensão. Ele e Laura estavam sentados na sala de estar, cercados pelo silêncio, enquanto o envelope anônimo que Laura havia recebido permanecia sobre a mesa de centro. A mensagem ameaçadora ainda ecoava na mente dos dois, trazendo à tona todos os desafios que enfrentaram para estarem juntos. Victor, porém, não era um homem que recuava diante de ameaças. Sua expressão séria e os olhos cinza fixos no papel denunciavam sua determinação. Ele não deixaria que ninguém destruísse o que estava construindo com Laura. "Eu prometi te proteger, Laura. E vou descobrir quem está por trás disso, custe o que custar." Laura o observava em silêncio. Sentia o peso da preocupação, mas também a força da promessa de Victor. Ele não era apenas o homem que havia conquistado seu coração, era alguém que a fazia sentir segura, mesmo em meio ao caos. No dia seguinte, Victor colocou em prática um plano para identificar o autor das ameaças. Contratou investigadores particulares e pediu à sua equipe de segurança que analisasse as câmeras do prédio e as movimentações suspeitas no escritório. Enquanto isso, Laura tentava manter a rotina no trabalho, mas os olhares curiosos dos colegas e a tensão constante tornavam cada dia mais desafiador. Uma semana depois, os investigadores trouxeram respostas. A pessoa por trás das ameaças era Renata, a ex-noiva de Victor. Movida por ciúmes e ressentimento, ela havia tentado sabotar o relacionamento deles, acreditando que ainda tinha algum direito sobre ele. Victor não perdeu tempo. Ele marcou um encontro com Renata, decidido a encerrar aquilo de uma vez por todas. Laura insistiu em ir com ele, mas Victor foi firme. "Essa é uma questão minha, Laura. Não quero que você tenha que enfrentar algo tão baixo. Eu cuidarei disso." Ela relutou, mas sabia que Victor estava certo. Ele precisava resolver aquilo do seu jeito. O encontro aconteceu em um restaurante discreto. Victor chegou primeiro e se sentou à mesa, esperando com a paciência de quem estava acostumado a enfrentar negociações difíceis. Quando Renata chegou, carregava o mesmo ar de superioridade que Laura havia notado no primeiro encontro. "Então, Victor, veio me pedir perdão?" Ela provocou, com um sorriso debochado. Victor manteve a calma, mas seu olhar era cortante. "Não vim aqui para jogar o seu jogo, Renata. Sei o que você fez, e vou te dizer isso uma vez: nunca mais ameace Laura ou tente interferir na minha vida. Se fizer isso, eu vou expor tudo o que você tentou esconder no passado. Você sabe que eu posso." Renata tentou sustentar sua postura confiante, mas a determinação fria de Victor a desarmou. Ela sabia que ele não estava blefando. Sem outra saída, ela se levantou e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar cheio de rancor. Quando Victor voltou para casa, Laura o esperava ansiosa. Ele contou tudo o que aconteceu, e ela finalmente sentiu um peso sair de seus ombros. Mas aquele momento também trouxe uma nova reflexão para os dois. "Victor, por mais que eu te ame, sei que estar ao seu lado não é fácil. Há muita pressão, muita gente querendo nos separar. Às vezes, me pergunto se sou forte o suficiente para aguentar tudo isso." Victor segurou as mãos dela com firmeza, seus olhos cinza brilhando com uma intensidade que Laura conhecia bem. "Laura, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você me fez acreditar no amor, algo que eu nunca achei possível. Não importa o que aconteça, eu estou aqui para enfrentar tudo com você. E nunca vou desistir de nós." As palavras dele a emocionaram profundamente. Ela sabia que as dificuldades não desapareceriam, mas sentia que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa.
Com a tempestade finalmente resolvida, Vitor decidiu que era hora de dar um passo definitivo em sua relação com Laura. Ele organizou uma viagem surpresa para uma ilha paradisíaca, longe de tudo e de todos. Laura ficou encantada ao descobrir o destino e percebeu que Vitor estava determinado a mostrar o quanto ela significava para ele. Na primeira noite, enquanto jantavam à luz de velas na praia, Vitor fez algo inesperado. Ele se ajoelhou diante dela e segurou uma pequena caixa de veludo. Laura, você mudou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Eu quero passar o resto dos meus dias ao seu lado, enfrentando todos os desafios e celebrando todas as vitórias. Você aceita ser minha esposa? Laura sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto sorria e assentia. Sim, Vitor. Eu aceito. Ao retornar da viagem, Laura e Vitor anunciaram seu noivado. Apesar das reações mistas no escritório, a maioria dos colegas acabou aceitando a novidade, reconhecendo que o amor deles era genuíno. Vitor também tomou uma decisão importante. Ele delegou parte de suas responsabilidades na empresa, permitindo-se passar mais tempo com Laura e se dedicar à relação que havia mudado sua vida. Meses depois, Vitor e Laura se casaram em uma cerimônia íntima, cercados apenas por amigos próximos e familiares. Enquanto trocavam votos, Laura olhou nos olhos de Vitor e sentiu que, apesar de todas as dificuldades, eles estavam exatamente onde deveriam estar. Eu te prometo que nunca vou desistir de nós, Vitor. E eu prometo te amar e te proteger para sempre, Laura. O beijo que selou a união deles foi mais do que uma promessa. Foi o início de um novo capítulo, repleto de desafios, mas também de amor e esperança.